Querido irmão, querida irmã, muito boa noite, que a preciosa paz esteja sobre você e sobre toda a sua família. Eu quero transmitir uma palavra da parte de Deus e te convido a vir comigo em uma breve meditação. Você que gosta da leitura da palavra de Deus, da meditação, da mensagem da palavra de Deus, eu te convido, fique comigo. Não vou tomar muito do seu tempo, quero te convidar para uma meditação sobre a união da igreja. Um dia nós, pela fé, entramos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha que eu estou falando sobre a igreja do Senhor Jesus. Eu não estou colocando o nome de nenhum ministério, de nenhuma denominação. Quando eu estou dizendo igreja do Senhor Jesus Cristo, eu estou falando daqueles que entraram pela fé em uma mesma chamada, em uma mesma salvação. Porque Jesus Cristo, antes de ir para a glória, ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. E ele disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os sinais seguiram aos que creram. E o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra é a mesma. Louvado o nome do Senhor. E por causa do ID do Senhor Jesus Cristo, eu e você fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje, fazemos parte da Igreja de Cristo que está sobre toda a terra. Como diz lá no livro de Romanos, capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual temos entrada a esta graça maravilhosa, na qual estamos firmes e nos gloriamos. Louvado o nome do Senhor. A fé que temos, Jesus Cristo é o autor e consumador dela. Jesus Cristo criou a fé através da sua palavra e através das suas obras. O maior exemplo do maior ser humano que passou por este mundo. A sua palavra continua viva e eficaz. E hoje nós gozamos desta paz preciosa, dessa harmonia maravilhosa, porque foi ele que disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Jesus Cristo, vendo os seus seguidores, eles os alimentou com a sua palavra, com pães e peixes, mas o maior desejo dele não era que as pessoas seguissem ele pelo pão que perece, não, mas sim pelo pão que permanece. E Jesus chegou a dizer: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Hoje nós estamos saciados por esse pão precioso. Louvado o nome do Senhor. E Jesus Cristo disse para os seus seguidores: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é muito fácil servir a Deus em meio a uma geração mau e perversa, em meio ao mundo tão conturbado. A Bíblia diz: ai do mundo por causa dos pecados, por causa dos escândalos.
Mas quanto ao povo de Deus, Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Esta é a incumbência que Jesus Cristo deixou para todos os seus seguidores. É claro que quando vemos o que está acontecendo no meio gospel, no mundo, não nos traz alegria de maneira nenhuma, porque estamos vendo escândalos em todos os lados. A Bíblia diz, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. A Bíblia diz, seria melhor amarrar-se no seu pescoço um anó de atafona, uma pedra, e se atirasse no mar. Não somos perfeitos, mas estamos fazendo aquilo que Jesus Cristo disse para fazer. Ele disse para pregar a sua palavra. Eu sou o evangelista Édio. Estou pregando a palavra de Deus aqui no canal A Voz do Atalaia. Agradeço a você que tem se inscrito no canal A Voz do Atalaia, a vocês que têm dado like, que têm compartilhado as mensagens pregadas neste canal. Está escrito lá também, em Cantares. Aliás, em Cantares não, em Eclesiastes. Se eu não me engano, capítulo 7. Lança o teu pão sobre muitas águas. Reparta com 7, com 8, porque depois de muitos dias o acharás. Essa é a minha intenção. Não ganho nada aqui para falar o Evangelho, para pregar a palavra. Não cobro para pregar, mas sinto no coração o desejo, o amor de compartilhar um pouco a palavra de Deus com alguém que se interessa de ouvir a mensagem. Note uma coisa, o Senhor Jesus Cristo disse que não seria fácil. No mundo tereis aflições, e ele mesmo passou por lutas terríveis, aflições terríveis. Ele não foi muito bem-vindo. Satirizaram ele, xingaram ele, hostilizaram ele, perseguiram e o mataram. Mas ele não desistiu da sua missão, em momento algum. Ele desistiu da sua missão, porque ele veio aqui exatamente para isso. Ele veio para fazer muitas coisas, muitos protocolos ele veio para cumprir. Mas acredito que o maior dos protocolos era assumir o pecado na carne, que nenhum ser humano poderia vencer o pecado sozinho. E ele fez isso. Ele foi hostilizado, subiu à cruz e morreu, para cumprir a profecia que diz: sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado. Jesus Cristo morreu na cruz, se oferecendo uma vez, em resgate de milhões. E eu agradeço a Deus que esta graça preciosa chegou até mim e certamente chegou até você. O que é graça? Graça é favor imerecido. Alguém diz hoje, eu faço coisas boas, eu faço obras maravilhosas, eu jejum, eu oro. Eu acho que mereço alguma coisa. Não, nós não merecemos nada. Somos salvos por graça, por misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Ainda hoje, não merecemos nada, não somos melhor do que ninguém. O que devemos fazer é a diferença no meio de uma geração mau e perversa a qual estamos vivendo. Os dias são terríveis, os dias são de trevas. E Jesus Cristo disse para o seu povo, para a sua igreja: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O mundo sem a igreja vai entrar em trevas densas. O mundo sem o tempero
que a igreja vai feder literalmente. A igreja do Senhor Jesus Cristo está hoje em toda a face da terra, aguardando a maior e mais pura bem-aventurança, a qual foi prometida no livro de Judas, perto do Apocalipse. Olha o que nos diz: para aqueles que um dia alcançaram a misericórdia, aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Esta esperança que alcançamos, como diz no livro de Romanos, capítulo 5, e é por essa esperança que estamos de pé, se esforçando para permanecer diante de Deus. Não somos perfeitos ainda, enquanto estivermos neste mundo, enquanto estivermos nesta terra. Não dá para ser perfeito, mas o perfeito está trabalhando na minha e na tua vida. Jesus Cristo disse: meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Ele continua trabalhando na minha e na tua vida. E a maior e mais perfeita bem-aventurança para aqueles que um dia aceitaram esta graça preciosa está para chegar. Não sabemos o dia e a hora, mas o conselho da palavra está aqui para nós. Judas é apenas uma carta. Versículo 20, olha o que diz: é conselho para aqueles que amam a Deus, que aceitaram Jesus Cristo de todo o coração e estão se esforçando para agradar a Deus neste mundo terrível. Olha o que diz a palavra: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus. É para cada um de nós se esforçarmos para conservar-nos diante de Deus, na caridade de Deus. E qual é a caridade de Deus? É Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz: esperando a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que misericórdia é esta? O arrebatamento da igreja. Depois da nossa salvação, depois do precioso Espírito Santo na nossa vida, esta é a chave de ouro que está para chegar para todos aqueles que servem a Deus de todo o coração. É a esperança da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento. Porque, infelizmente, muitos que professam o nome de Jesus Cristo hoje irão ficar para trás naquele dia. Não sou melhor do que ninguém, só tenho o dever de pregar e falar a verdade da palavra de Deus. Porque o que estamos vendo hoje no YouTube, nas mídias sociais, é fofocas, é um falando do outro. E Jesus Cristo disse que era para pregar a palavra de Deus. Mas a pregação não dá likes, não dá muitas visualizações. Por isso poucos estão pregando a palavra de Deus através do YouTube. A minha alegria é falar da pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Meu canal é um dos menores do YouTube. Eu não entendo muito de mídias sociais. Eu sei apenas ligar o celular e vir aqui e falar de Jesus para vocês. O Senhor Jesus Cristo, Ele está aguardando o precioso fruto. Ele está aguardando a sua preciosa igreja. Ele está anelante, almejante, ansioso para ter um encontro precioso para com a sua preciosa igreja.
para com a sua preciosa noiva. O conselho para a sua igreja, para a sua noiva é este: conservai a vós mesmos na caridade de Deus. Cada um de nós temos de nos esforçar para conservarmos em Cristo. Não devemos contar muito, ou quase nada, com o exemplo da liderança da igreja a nível nacional ou a nível mundial. Porque o que estamos vendo é mau exemplo. É pastores brigando com pastor, é apóstolo brigando com apóstolo. Querido irmão, querida irmã, temos de nos espelhar nos apóstolos da Bíblia Sagrada e em Jesus Cristo, o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, aquele que veio a este mundo para cumprir protocolos, e acredito que o maior dos protocolos foi assumir o pecado na carne para liberar o perdão para os seres humanos. E felizes são aqueles que receberam o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Porque está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 10, 9 e 10, se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com o coração que se acredita e com a boca que se confessa, pela fé, cumprimos os protocolos da Bíblia. Qual é o primeiro protocolo, pelo que creio? É ouvir a palavra. O segundo é acreditar na palavra. O terceiro é confessar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. O quarto, batizar-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o quinto, procurar viver em harmonia, em união com os irmãos, para que se cumpra o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse é o desejo de Deus. Mas o que vemos hoje é brigas e mais brigas através da internet. Saia disso, saia fora disso. Conserva-te a ti mesmo puro, aguardando o Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz aqui, Judas, versículo 22. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Quantas pessoas tristes, abatidas, fracas, paradas, desviadas, por causa dos escândalos, não querem saber da igreja, não querem saber de Cristo. Jesus é perfeito, a igreja não. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Como que a gente pode fazer isso? Aconselhando, orando, trazendo para a comunhão. Porque em todas as igrejas no Brasil hoje, tem pessoas machucadas, porque os escândalos estão aí. Em todos os ministérios, infelizmente, é cumprimento da palavra de Deus. No fim dos tempos, o amor de muitos iria se esfriar. E a Bíblia diz, no fim dos tempos, iriam acumular doutores segundo as suas próprias concupiscências. A Bíblia confirma dizendo que no fim dos tempos iriam ter comichão nos ouvidos, não querendo ouvir a sã doutrina. E quando se fala em sã doutrina,
Muito se fala em usos e costumes. Sã doutrina é permanecer de pé na presença de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e aguardando a mais pura e preciosa bem-aventurança, que é o arrebatamento da igreja. Olha o que diz no verso 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Está falando de quem aqui? Do seu apóstolo? Do seu líder? Não. Está falando do precioso Espírito Santo. Aquele a quem o Senhor Jesus Cristo mandou assim que ele partiu para a glória de Deus, 10 dias depois, ele mandou o seu precioso Espírito, cumprindo a sua promessa, que ele disse aos seus discípulos: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele estava falando da descida do Espírito Santo. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, estará convosco, e vos fará lembrar de toda palavra que eu vos tenho dito. É ele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Porque nós tropeçamos todos os dias, não somos perfeitos, ele é perfeito. Nós, seres humanos, não somos perfeitos. Por isso dependemos dele, dependemos da ação preciosa do Espírito Santo 24 horas por dia. Porque é através dele que recebemos o perdão e a misericórdia e a força para continuarmos de pé diante de Deus. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, vos apresentará irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. A glória do Espírito Santo é Jesus, é Deus. A glória de Deus é o precioso Espírito Santo. É Jesus Cristo. É a sua igreja. Que depois do arrebatamento seremos perfeitos. A Bíblia diz que assim como ele é, nós o veremos. A Bíblia diz que seremos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mas só podemos receber estas vitórias preciosas se aceitarmos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida e se permanecermos de pé. E se passarmos pelo arrebatamento da igreja. Que Deus os abençoe ricamente.